Olá, meus queridos amantes da história, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos a essa aula, o Barroco, só que agora fora da Península Itálica. Então, bora comigo! Bem, pessoal, o Barroco começa na Itália, mas no século XVII, na primeira metade do século XVIII, ele acaba espalhando-se por outras regiões da Europa. E, logicamente, com isso vai ganhando feições próprias de acordo com os países. Por exemplo, na Bélgica, ganhou mais um apelo emocional, fortes linhas movimentadas. Na Holanda, já um espírito mais prático do povo holandês. Lógico, essa praticidade, essa austeridade do povo holandês também tem a ver com a influência do calvinismo, Uma doutrina mais prática, mais pragmática. Então vamos começar vendo Rubens, que foi um dos principais autores da Bélgica. Bem, turminha, é geralmente nos quadros de Rubens que a gente percebe as cores mais fortes, principalmente no vestuário, tá? O vermelho, o verde, o amarelo. Essas cores, elas vão contrabalancear com a luminosidade da pele, bem clarinha, das figuras humanas ali. Por exemplo, no Rapto da Filha de Leucipo, na Caçada de Leões, tá? Uma de suas obras mais famosas é a chamada de O Jardim do Amor. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, então. Bem, pessoal, essa obra ela está no Museu do Prado, viu? Lá em Madrid. É um óleo sobre tela. Veja bem que a entrada do palácio serve como cenário para um grupo de pessoas. Homens, mulheres, cercado por cupidos. Na parte superior está Vênus, sob a forma de uma estátua. E, logicamente, que a presença de Vênus ali, que é Afrodite, é a mesma deusa do amor, da beleza, reforça essa sugestão de amor nesse ambiente aí. As roupas femininas com tons quentes, apesar que a mulher da direita ela está com uma roupa clara, E o traje masculino do homem está em vermelho. Então isso acaba atraindo o nosso olhar também. Somos levados a olhar para a cena para a direita do quadro, com uma mulher aí com roupa branca e um homem com roupa vermelha. E, logicamente, rica em detalhes, Isso acaba criando na gente uma ideia, uma sugestão de amor nesta bela obra de Rubens. Agora falaremos sobre dois gigantes do barroco holandês, Rembrandt e Vermeer. O primeiro, Rembrandt, é marcado mais pela gradação da claridade. Rembrandt, sem dúvida, é um dos que mais dominavam a técnica de luz, entendeu? Mas não aquela luz típica do barroco, o contraste, claro, escuro, mas sim pela gradação da claridade, usando tons de penumbra, meio tons, até um local com uma claridade maior. Vamos analisar então uma obra dele. Esse quadro, turminha, chama-se A Lição de Anatomia do Dr. Tulpe, beleza? E aí fica bem claro, toda essa gradação da claridade nas obras de Rembrandt. Parece que ele surpreende o professor e os estudiosos em plena atividade de uma dissecação de cadáver, tá vendo aí? É um cadáver sendo dissecado, uma prática medicinal. Se observarmos bem o quadro, você vai notar que é o trabalho do pintor com a penumbra que indefine os espaços e o uso que faz da luz intensa, principalmente no corpo do cadáver. Porém, turminha, é uma luz mais amenizada no restante das pessoas, no rosto atento e curioso dos ouvintes ali. Tudo isso vai estabelecer um clima de descoberta e de pesquisa, que a cena em si representa. Outro gigante do barroco holandês é Vermeer. O Vermeer trabalha mais com tons expostos à luz, mais diretamente, tá? A grande marca dele é trabalhar cenas do cotidiano. Logicamente, tudo isso com muita delicadeza, como o famoso quadro Moça com Brinco de Pérola. Nesse quadro, pessoal, da Moça com um Brinco de Pérola, toda a nossa atenção ela concentra-se na expressão do rosto dessa mulher, da moça com um brinco de pérola.
Quando você olha para o quadro, imediatamente se já concentra o seu olhar no rosto. E esse efeito é obtido principalmente pela posição dos olhos e dos lábios entreabertos, né? Porque parece estar querendo dizer alguma coisa para nós aí, está querendo falar algo para quem está olhando. Além disso, pessoal, as cores empregadas na pintura da moça e a ausência de um cenário, né, que iria contextualizar, fazem dela o próprio tema da obra, tá? É uma das principais obras aí de Vermes, sem dúvida alguma. Vamos falar um pouquinho então sobre a Espanha agora. Na arquitetura espanhola, o destaque é para as portadas das grandes catedrais, dos grandes edifícios, tanto civis como religiosos, bastante trabalhados em detalhes. Repare na beleza dessas duas catedrais. Na pintura espanhola, os destaques são para El Greco e Velázquez. O primeiro, El Greco, tem uma característica bem marcante, bem importante em suas obras, que é a verticalidade. Então, as obras de El Greco são marcadas pela verticalidade das figuras. Nesta obra que eu vou analisar para vocês, Espólio, vai ficar bem claro isso. Bem, pessoal, essa pintura aí, a Espólio, ela é de 1579, tá? E ela tá lá na Catedral de Toledo, lá na Espanha, belezinha? Então fica a dica para quando vocês viajarem para Espanha. Não agora, lógico, né? Meio essa pandemia toda, imagina. Beleza, vamos lá, vai. Nessa pintura, Cristo, pessoal, aparece cercado por uma multidão. Se você olhar com bastante atenção para as figuras, você vai notar o quanto as suas linhas são verticais, né? O grego é marcado pela verticalidade na pintura. No primeiro plano, à esquerda, três mulheres, reparem aí, entre elas a mãe de Jesus. Observe o trabalho do carpinteiro que prepara a cruz. As lanças e as fisionomias agitadas das figuras, pessoal, opõem-se à expressão serena de Cristo. Enquanto existe toda uma comoção, uma agitação das figuras, né? Cristo não, está sereno. Sua túnica vermelha vai contrastar fortemente com as cores cinzentas ou pálidas, né, das outras personagens. Essas figuras esguias e alongadas de El Greco superam a visão humanista dos artistas do Renascimento italiano e recuperam o caráter espiritualizado dos mosaicos e dos ícones bizantinos. Outro gigante da pintura espanhola é Velázquez. Velázquez vai retratar cenas do cotidiano, momentos históricos, tanto das personagens da corte espanhola, como as personagens populares mais comuns ali da Espanha. Vamos analisar uma de suas obras mais famosas, talvez a mais famosa, chamada de As Meninas. Turminha, essa obra, esse óleo em tela é do século XVII, tá? E também fica no Museu do Prado, lá em Madrid. Essa tela mostra uma composição muito interessante, que transmite ao observador, né, para nós que estamos olhando, a sensação de profundidade da sala, onde se passa a cena e revela um jogo de luz e sombra. Além disso, pessoal, as pessoas retratadas estão dispostas de modo atraente. Em primeiro plano, sob luz mais intensa, está um grupo feminino, a princesa e suas acompanhantes. À esquerda, um pouco afastado, está o próprio pintor, que olha atentamente o casal real, o rei Felipe IV e a sua esposa, que aparece refletido no espelho ao fundo do ateliê. É como se o rei e a rainha estivessem de costas para quem olha a pintura, olha que legal, e de frente para o pintor, que os observa atentamente, e para as demais pessoas retratadas, que parecem se preparar para alguma espécie de saudação, tá? Tal como Caravaggio, pessoal, Velázquez soube trabalhar muito bem a luz para contrastá-la com áreas de sombra. Mas na obra de Velázquez, a luz tem uma função diferente. Ela estabelece um clima mais intimista para as cenas retratadas. Então, turma, dei um pulinho aqui no Taj Mahal para contar para vocês um pouco a história dele. Apesar de não ser uma obra barroca, foi nesse período que ele é construído, tá? A influência arquitetônica desse monumento fúnebre é persa, indiana e islâmica, todo feito em mármore branco.
tá? Era mais comum fazer em tons vermelhos, mas ele fez em mármore branco. Os seus minaretes, compondo esse complexo aí, tem 40 metros de altura cada um. E também compõe esse complexo, esse belo monumento, os jardins, tá? O paisagismo compõe a obra arquitetônica do Taj Mahal. O Taj Mahal é um presente, é uma homenagem, na verdade, do imperador Shah Jahan à sua amada esposa Mumtaz Mahal. Tá? Ela, ao dar à luz ao 14º filho do casal, morreu durante o parto. Então o imperador Shah Jahan faz uma homenagem à sua amada Mumtaz Mahal. Tem duas versões para isso. Primeira versão, que ela ali no leito de morte pediu para, ó meu amor, faça um monumento em homenagem a mim. E uma outra versão, até mais corrente, que o próprio imperador vai erguer este monumento fúnebre sobre o seu túmulo em homenagem à sua amada. De qualquer forma, é uma bela dedicação de amor. Então, turma, diante dessa bela obra arquitetônica, o Taj Mahal, a minha mensagem hoje é essa. Amem bastante a vida de vocês, amem as suas famílias e as pessoas que merecem ser amadas. Um beijo e até mais.